Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre um autor que eu gosto muito, que é o Kafka. Eu venho comentar 3 obras dele, naquele esquema, né, de um autor e 3 obras. Então, eu vou mostrar primeiro tudo que eu tenho dele, não é muita coisa, e vou falar de 3, vou dar uma roubadinha e falar de um conto também. Então, para começar, vou começar mostrando o que eu tenho, depois eu falo um pouquinho dele. E depois falo das obras também. Eu tenho a Metamorfose, que eu reli neste ano e já fiz post no blog. Eu tenho também uma outra edição da Metamorfose, e eu mantenho as duas porque aqui tem muitos dados biográficos do autor. E nessa aqui tem um conto que eu gosto muito, que é Um Artista da Fome. Eu tenho também Carta ao Pai, né? Eu quero reler essa obra, eu li já faz um tempo. Quero reler. Tenho O Processo. O Artista da Fome. O Artista da Fome eu reli também neste ano. Fiz post, vou deixar aqui embaixo. O Processo eu li, não tinha lido ainda, li a primeira vez esse ano. Fiz post, vou deixar aqui embaixo também. Li O Processo. E só tenho mais essa obra dele, que é O Castelo, que eu ainda não li. Então, de tudo que eu tenho dele, só não li este. Ele tem outras obras também, Na Colônia Penal, A Construção, acho que é América. Mas os mais famosos dele são esses aqui. Mas eu quero ter os outros também, porque eu gosto muito dele. Então, agora eu vou falar um pouquinho dele, né? Quem é Franz Kafka? O Kafka nasceu em 1883, numa época em que agora eu não sei dizer se era a República Tcheca na época, e depois se tornou Tchecoslováquia, agora República Tcheca de novo, ou se já era Tchecoslováquia, mas enfim. Era um período de domínio do Império Austríaco, né? Aliás, o Império Austríaco dominava toda aquela região ali do que hoje é a Eslováquia, a Hungria, né? Toda aquela parte que a gente conhecia como leste europeu, que a gente conhece como leste europeu, né? Ainda é leste. E ele nasceu em 1883, família judia, abastada, só que ele escrevia em alemão, né? Porque era a influência da cultura austríaca, que é a cultura alemã quase, né? Então, ele judeu, então falava Yiddish, falava tcheco e falava alemão. Ele escrevia em alemão. E por que a obra dele, muita gente tem medo, né? Porque a obra dele é meio hermética, metafísica, não sei. Já ouvi muitos adjetivos, né? O que explica a obra dele ser dessa forma? O que explica é a vida que ele levou, né? Normalmente é isso. Imagina, você tá numa encruzilhada de 3 culturas, né? A cultura judia, a gente sabe que é uma cultura muito forte, forte em vários sentidos, né? Essa cultura de estudo, de aprendizagem. A cultura, eles têm todo um histórico de perseguição, né? Porque os judeus são perseguidos desde a antiguidade, né? Eles foram expulsos do Império Romano, né? Então já faz muito tempo. Embora Kafka não tenha vivido o Holocausto, porque ele morreu antes, ele morreu em 1824, ele nasceu em 1883 e morreu em 1824. Então ele escapou por pouco. Mas as irmãs dele, acho que ele tinha, agora eu não lembro se 2 ou 3, eu lembro que era mais de uma. As irmãs dele morreram em campo de concentração. Antes de continuar a falar dele, quero falar também que eu vou deixar aqui embaixo um post que eu fiz sobre o Kafka, a rota de artista Franz Kafka em Praga. Porque recentemente eu estive em Praga e fui lá nos lugares que ele frequentava. Então assim, tem a estátua dele, casa onde ele morou, o museu dele, túmulos, cafés por onde ele passou. Então assim, praticamente uma rota. Os lugares que ele frequentava, sabe? Coisas assim. Vou deixar aqui embaixo também. E por que a obra do Kafka é assim? É só por esses dados que eu apresentei? Não, não é só por isso. O que já não é pouca coisa, né? Se a gente for pensar, não é pouca coisa. Mas o pai dele era muito repressor. Então ele queria levar ele queria se desenvolver, né, nessa área da literatura, queria levar essa vida, mas o pai dele não deixava, ele era muito repressor. Então Kafka estudou direito.
Ele trabalhava na companhia de seguros, estudou direito e paralelamente ele escrevia. Ele tinha ele participava de clubes assim literários, ele tinha amigos para discutir, então discutia essas coisas em cafés e tal. Mas era como se fosse uma questão secundária, né? O pai dele era muito repressor. E por isso, já vou falar, eu indico, para quem nunca leu Kafka, não sabe por onde começar, eu indico começar por esse aqui, Carta ao Pai. Aqui é uma carta que ele escreve ao pai e é uma carta duríssima, assim, sabe? A gente percebe que todo o impacto que teve a personalidade do pai dele na vida dele, né? Como isso assim, prejudicou. E então, se a gente começar por esse aqui, a gente entende com mais facilidade, sabendo que ele era judeu, um pai repressor, né? Por ser judeu já sofre muita repressão, opressão. Um pai repressor, um país de domínio, sob domínio. Então, pensem vocês, todas as instituições e figuras de autoridade da vida dele eram no sentido de oprimir, né? E é por isso que na obra dele, eu posso falar só das que eu li, óbvio, mas eu sei que em outras também tem esse elemento. Nas obras de Kafka a gente percebe o indivíduo sempre numa situação, uma condição um pouco asfixiante, angustiante, né? A gente vê isso na Metamorfose, a gente vê isso no Processo, a gente vê isso, se eu não me engano, no Castelo também, não li ainda, mas eu sei, e eu sei que tem essa questão nas outras obras dele. Então, assim, uma situação na qual você não está confortável e da qual você não consegue se livrar. É um pouco angustiante, assim, um pouco aflitivo. Então, falando um pouco, aqui Carta ao Pai já falei, né? Ele é uma carta mesmo que ele escreve ao pai dele. Então, assim, tudo que ele não teve coragem de dizer pro pai, ou não podia dizer, ele diz aqui, né? A outra obra muito conhecida é a Metamorfose, né? Que é a história do Gregor Samsa, que um belo dia acorda e simplesmente não consegue se levantar da cama porque ele se percebe transformado num inseto. E aí é uma novela, é uma história bem curtinha. E aí a história se desenvolve nesse sentido de ele ter toda a consciência de ser Gregor Samsa, né? Mas num corpo de um inseto. Então, uma condição que o imobiliza e a vida prática chama e ele não consegue atender. Ele, que é um arrimo de família também, dá para perceber que ele trabalha no emprego que ele não gostava tanto, mas era importante porque ele sustentava a família. E que mais? O que a família, o que é importante, eu não quero ficar revelando dados, né, da obra, caso alguém não tenha lido, mas o que é importante observar é o papel da família e do chefe, do emprego na vida dele, né? Isso é importante porque o chefe vai lá atrás dele porque ele está atrasado e tal, né? Ele, o inseto, não consegue nem se mover direito. Então, se atrasa, isso já, ou seja, começa a atrapalhar a vida prática. Então, assim, o que é interessante é perceber o papel, né, dessas instituições, trabalho e família, na vida dele. E como o fato de ele ter se transformado num inseto impacta essas instituições, né? Não vou falar mais. E assim, tem gente que fala que ele se transformou na barata. Enfim, o inseto não é dito porque isso também não importa. Isso é o de menos no livro, né? É uma bobagem tentar entender qual inseto é. Aí, aqui, o bônus eu já vou dar agora. Então eu falei Carta ao Pai, a Metamorfose. E aqui tem um conto que se chama Um Artista da Fome, que é a história de um faquir, né? É faquir, né? Aquela pessoa que fica muitos dias sem comer e se apresenta no circo. Acho que é faquir. Ele se apresenta no circo, né? Ele é o artista da fome, ou seja, ele passa fome, vai batendo recorde, né? De dias sem comer, dias sem comer, dias sem comer, né? Até que vai chegando um absurdo que
as pessoas passam pela jaula dele e pensam que a jaula está vazia, não conseguem enxergá-lo mais, de tanto que ele já perdeu peso. Então as pessoas passam e vão lá, sei lá, para a jaula, para próxima do tigre, não sei o que. E até que um dia alguém olhou com mais atenção a jaula dele e percebeu que tinha um cisquinho lá de gente. E a pessoa pergunta por que ele, né, deixou a situação chegar naquele estado. E a resposta que ele dá, assim, pra mim é um aprendizado pra vida. Eu não vou falar, porque senão perde a graça. Mas eu acho que o Artista da Fome, acho que é um conto que a gente acha facilmente aí na internet. Mas a resposta, eu nunca me esqueci da resposta que ele deu, assim, e me fez pensar sobre a minha vida. Quantas vezes eu já dei uma resposta parecida ou estive em vias de dar uma resposta parecida com essa. A gente sempre se pega dando uma resposta daquele jeito e assim. E as consequências que isso tem para a vida dele, para a história, é um chacoalhão pra gente que passou por isso ou passa de vez em quando. Foi por isso que eu reli a obra, o conto, eu gostei bastante. A outra obra muito famosa é O Processo, que lembra um pouquinho, o começo lembra um pouquinho a Metamorfose, porque aqui o Joseph K., um funcionário, ele tem um cargo bom num banco, né, mora numa pensão, aí ele levanta para ir trabalhar e de repente ele percebe que tem agentes atrás dele, vão lá na pensão e falam que ele vai preso, que tem um processo contra ele. E qual é esse processo? Ele é acusado do quê? Ele não sabe. É acusado por quê? Ele também não sabe. E tudo que ele vai fazer, né, ele está sendo vigiado, está sendo perseguido, todo mundo sabe, o que é curioso. Esse livro, pra mim, ele foi difícil de ler no começo. Eu tive muita dificuldade de passar as 50 primeiras páginas, porque eu acho que eu tava com a expectativa da história e depois não era aquilo que eu pensava, era outra coisa. Não, e foi até melhor que fosse outra coisa, mas assim, eu tava no começo achando que seria algo que não tava se realizando, e aí tava me incomodando esse livro. Mas aí depois, né, do meio pro fim, é realmente muito interessante. O que é curioso aqui é que todas as pessoas com quem ele conversa, até pessoas que ele não conhece, né, e assim, passa a conhecer, sabem quem é ele, que tem um processo contra ele. Qual o processo? O que ele fez? Não se sabe. Essa é a situação angustiante que eu estou dizendo. Aí ele tenta procurar ajuda. São questões aqui muito interessantes de se pensar. Muito interessante. Eu adorei esse livro. Esse é um livro para eu reler em alguns momentos da vida. Abri aqui na parte que eu grifei. Eu não, acho que eu quase não grifei esse livro, mas aqui, ó, vou ler. A sentença não vem de uma vez. É o processo que se converte aos poucos em veredito. Isso, sacerdote. E a questão é o processo, o nome do livro. Poderia ser O Julgamento. Eu acho que o julgamento ficaria até melhor, porque é um processo também, mas é um julgamento. Então ele está sendo julgado por algo que ele não sabe. Está sendo julgado por quem? Por todo mundo? É muito legal esse livro, muito legal, eu gostei bastante. Bastante mesmo. Isso é Kafka, né? Essa situação, esse desconforto, uma força, parece uma força superior que te oprime, contra a qual você não consegue se mover direito, né? Então entender a vida dele é crucial para entender a obra dele, né? Faz todo sentido. E o que é curioso sobre Kafka, ele como boa parte dos artistas, né, não teve sucesso em vida, assim. Então ele praticamente não publicou enquanto vivia. Esse livro aqui é considerado inacabado. Porque, assim, ele entregou para um amigo, que é o Max Brod, ou Brod, eu não lembro mais. E o amigo que tinha os escritos dele, principalmente dessa obra, só que ele entregou essa obra fora de ordem. Então aqui está na ordem que um amigo colocou. Só que muitos críticos falam que a ordem não está exata, porque e eles marcam isso pelos ciclos da natureza, porque no momento ele fala do inverno, depois do outono, não sei o quê, e essa ordem
Eu não li com essa atenção, né? Mas quem ler a obra com essa atenção vai perceber que tem uns lapsos temporais aqui, né? Não pode ser outono e logo depois a primavera em seguida, entendeu? Mas a ordem mais conhecida é essa. Mas dá pra entender. E essa edição, eu não conheço as outras, mas essa edição tá legal, é uma tradução do Modesto Carone, e essa edição tá legal porque aqui no fim, no decorrer da obra, tem passagens com asteriscos aqui do lado. E esses asteriscos significam que o Kafka ou suprimiu alguma coisa dali ou tinha escrito de outra forma. Aí no fim da obra, a gente vê o que ele tinha escrito. E depois ele cortou ou modificou, né? Ou seja, é como se a gente estivesse acompanhando, de certa forma, a genealogia da obra. Eu gostei bastante, tô doida para ler o Castelo e, enfim, e ler outros, né? E uma coisa interessante também é o seguinte, eu já ouvi, já li em algum lugar alguém falando que ele era existencialista, mas eu não acredito que ele seja existencialista, porque na obra dele, primeiro porque ele era judeu, e depois, na obra dele, a gente percebe a crença numa força maior, sabe? Uma força maior que todos nós. Uma força, ou Deus, ou enfim, não sei que nome ele daria. Mas a gente percebe isso na obra dele. E, então, como ser existencialista dessa forma? Não vejo como, né? Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa importante para falar. Acho que é isso, basicamente isso, né? Na verdade é só um aperitivozinho sobre Kafka. Quando eu tiver lido mais coisas dele, eu venho falar mais um pouco, né? Eu quero ler tudo dele, eu gosto bastante, né? Eu gosto de autores que parecem difíceis, sabe? Porque cada vez que eu leio, eu percebo de uma forma a obra, então eu gosto bastante. Tá bom? Se você gostou desse livro, por favor, não esqueça de dar um joinha pra mim, de se inscrever no canal e de comentar aqui se você já leu Kafka, alguma obra dele, nunca leu, tem vontade de ler, enfim, comentar o que você acha, tá bom? Obrigada.